Ok, então, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui falando, conversando, né? Tentando fazer luz aí para alguns temas, né? E nós estamos no capítulo 7 da doutrina das penas eternas, do livro Céu e Inferno, né? E hoje a gente, deixa eu só voltar, que a gente vai falar da impossibilidade material das penas eternas. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. Nos estudos anteriores, né, os dois primeiros estudos, que foi do item 1 até o item 13, este dogma foi combatido pelo raciocínio. E agora, daqui por diante, Kardec vai mostrar em contradição com os fatos positivos que temos sob os olhos e provar a sua impossibilidade. Ou seja, as penas eternas versus o progresso. A alma progride ou não progride? Se ela progride, a eternidade das penas é impossível? Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. E aí eu coloquei duas figuras aqui para a gente dar uma analisada, né? É a evolução do ser, fisicamente falando, e moralmente, né? A gente vem lá a evolução darwiniana, desde macaco até o ser humano hoje. E do outro lado, a gente tem o ser humano, o homem, né? De um lado tem uma ser feminina e do outro lado um masculino, que vai desde do homem primitivo até um ser angélico. Então, a gente já entende que a gente evolui. Física, intelectual e material. Somos frutos do ontem, aplicando no hoje, melhorando e garantindo o amanhã. Quando se vê a diferença que um mesmo povo apresenta de um século para o outro, se admitimos que não são mais as mesmas almas, é preciso admitir então que Deus as criou em todos os graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, que umas almas ele favorece, enquanto consagra as outras a uma inferioridade perpétua, o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Ok, então a gente sabe que o ser humano, quando é criado, ele é criado simples, ignorante. Quando a gente vê a evolução da nossa humanidade, a gente já percebe que, em princípio, deverão ser os mesmos. Porque a gente sai de um primitivismo que é visível na configuração à nossa volta. E aí a gente vai passando os séculos e a gente vai modificando não só a nós mesmos, mas como a nossa volta. E isso é justiça. Imagine se Deus resolvesse criar cada um sábio, um primitivo, cada um em um momento diferente. Aí a justiça não se faria. Como é aqui a justiça divina? Então, nós temos aqui, nas imagens, um grupo primitivo e, nas outras imagens, momentos diferentes da evolução. Justiça divina. Deus não cria cada espírito em uma faixa evolutiva diferente, e sim todos os espíritos simples e ignorantes, cabendo a cada um esforço para a sua evolução, o que resulta na evolução tanto intelectual como moral dos povos. Então, a gente está na Terra e aí começa a experienciar erros e acertos, e a gente vai aprendendo. Então, se existe progresso, o que acontece? A gente evolui, a gente modifica o comportamento. E não é só a nossa volta que a gente modifica o nosso entendimento interno. Como a figura divina, a princípio, já é inata em nós, esse comportamento moral provavelmente será modificado também.
Forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, chega-se à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e que progrediram. Mas aqui atingimos a importante questão da pluralidade das existências, como o único meio racional de resolver a dificuldade. Entretanto, não vamos levar em conta essa questão e consideraremos a alma em uma só existência. E para que isso aconteça, para que os povos que aparecem lá no passado, nós mesmos, no caso, para que isso aconteça, tem que haver a reencarnação. Porque, veja, se nós fôssemos criados primitivos, aniquilados, esse conhecimento, vamos imaginar que ele passasse geneticamente, né? Aí os próximos indivíduos, eles não seriam os mesmos primitivos, seriam outros. Mas como? Então, Deus vai resolver construir, criar outros seres com um pouco mais de conhecimento. E aqueles, com o tempo, vai também se modificando. Então, conclusão que a gente chega, que para progredir é necessário um tempo maior. Então, a pluralidade das existências tem que haver. Ele diz aqui que, entretanto, nesse momento, ele vai trazer o confronto entre a doutrina das penas eternas com o progresso. E ele vai considerar apenas uma existência. Então, é senso comum que tem que ter reencarnação, ok? Sem a reencarnação, isso não é possível. Você tem que levar os conhecimentos além túmulo, depois retorna para o mundo com esses conhecimentos já em você e você reaplica. Então, cada vez que você vem, a partir do momento que você entra no mundo, você começa primeiro a aprender e a divulgar o conceito que você já traz. Então, a reencarnação é uma situação sine qua non. Não tem como existir progresso sem reencarnação. Então, vamos considerar como Kardec quis colocar um exemplo mais simples, porque eu lembro que lá no início, o Kardec, quando estava colocando essas oposições, e ele é enfático nas penas eternas, porque ele precisava destruir essa ideia num ambiente onde o público já tinha consumido ao longo de séculos essa ideia. E o povo não tinha esse conceito por conta das religiões existentes. E ele teria que apresentar argumentos para que esses conceitos fossem derrubados, caíssem esses conceitos. Então, ele foi muito calmo, muito tranquilo, e ele trouxe essa informação que eu vou tentar trazer aqui numa imagem. Vamos considerar uma única encarnação. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de um jovem rebelde, agressivo, delinquente, que vai fazer muitas maldades, né? Nas duas primeiras imagens. Consequência dessas maldades que ele vai praticar. Quais seriam as consequências no mundo físico? Ele acabaria sendo preso. Vai pagar à sociedade os crimes que comete. E aí ele tem uma imagem, ele já atrás das grades. O que vai acontecer? Essa criatura, ele tinha uma família estruturada. E a delinquência dele era fruto dele mesmo. Então, ele vai para essa delegacia, vai preso, e aí fica lá, a família o visita, e ele vai ter tempo de pensar nas bobagens que fez. E lá na delegacia, cumprindo a pena que lhe foi imposta, ele começa um processo de modificação. Ele começa a ver o mundo, reavaliar o que ele tinha feito, e, por conta do clima que foi criado, ele acaba se modificando. Cumprido a pena, ele volta para o mundo normal. Só que ele volta buscando mudança, instruindo-se, procurando ser generoso, gentil, amoroso com as pessoas. E aí ele começa a praticar o bem. Se filia à religião, encontra Deus dentro de si.
E aí, essa criatura, no resto desta vida dele, que vai até uma velhice, ele só desencarna depois de muito velho. E, como ele modificou o comportamento e agora ele é um homem bom, quando a gente analisa as penas eternas, qual seria o destino dele? Ele ia para uma região de tormento ou ele iria para o céu? Porque só tinha, na época, essas duas opções. Né? Então, ele vai para o céu porque ele fez caridade. Ele se transformou. Agora, vamos de novo ao mesmo ponto e vamos olhar, imaginando nas primeiras duas fotos, se em um desses movimentos de delinquência ele vem a desencarnar porque sofreu um acidente, porque foi assassinado. Pensa bem, para onde ele iria? Tá? Um homem malvado, desencarna, aí ele vai para o inferno, o local das penas eternas. Visto como faz a diferença, o que fez a diferença na vida desse homem, dessa criatura? O tempo que ele teve. No entanto, ele se encontra em um meio favorável. Ele trabalha, se instrui, pouco a pouco se corrige e finalmente torna-se piedoso. Esse homem morre santamente em uma idade avançada e, naturalmente, sua salvação está assegurada. Mas qual teria sido seu destino se um acidente fizesse com que ele morresse 40 ou 50 anos mais cedo? Ele estava com todas as condições requeridas para ser condenado? A gente estava falando. Observe que se você consegue, né? Se você consegue se modificar por conta de tempo em uma única vida, com certeza você vai conseguir se modificar. Então, as penas eternas seriam um castigo inútil nesse momento para esse homem. Seria a coisa mais injusta. E aí, veja, quantos que estariam no inferno porque cometeu um erro? E aí vamos levar para Deus esse processo. Veja, você deixaria, eu sempre costumo fazer essa pergunta, você deixaria, você é um pai, deixaria seu filho sujeito a uma pena eterna de não melhoria porque ele cometeu um erro? Se nós, seres humanos simples e ainda imperfeitos, não faríamos isso, não é justo a gente acreditar que Deus permitiria que isso acontecesse. Então, a doutrina das penas eternas, ela não ecoa quando a gente fala em progresso. Aqui nós temos duas gravuras. Eu vou ler desde que sua alma pôde progredir em um determinado tempo, por que não poderia progredir no mesmo tempo após a morte? Se uma causa independente da sua vontade o tivesse impedido de fazê-lo durante sua vida, por que Deus lhe negaria os meios para isso? Né? E a gente, às vezes, tem a ideia de que evoluir só funciona, progredir só quando está encarnado. São duas coisas importantes. Aqui tem uma foto de uma escada. Você está no mundo astral, ele colocou uma escada e você tem que subir essa escada para que você saia desse local e vá para o céu. Você está no inferno, vai para o céu. Né? Vamos trazer isso para o mundo espiritual que a gente já conhece. A gente sempre tem que lembrar as épocas distintas. Kardec em 1800 e alguma coisa lá no final. Aqui nós já estamos avançados, já foram trazidos vários conceitos. Então, nós estamos falando de um conceito antigo, mas que já foi acrescido por inúmeras novas revelações. Então, vamos analisar como se estivesse na época. Você está no mundo espiritual e você começa a crescer, a progredir. E aí, você sai daquele local onde você estava e vai completar os seus estudos na vida, na matéria. Então, a gente vive uma vida dupla. A gente vive
progredindo no mundo físico, sofrendo as ações desse mundo, retorna ao mundo espiritual, revê esses conceitos, e aí, quando estiver em condições, se tiver necessidade de purgar, ou de passar, ou de resolver alguma questão que foram criadas enquanto vivo, você vai fazer isso. Mas nada vai impedir que você modifique seu comportamento. O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de chegar a tempo. Mas se desde o instante de sua morte, uma condenação irremissível tivesse atingido seu arrependimento, teria sido inútil pela eternidade e sua aptidão para progredir destruída para sempre. Pensa, você está num local, fez a bobagem, aí morreu. Vamos pensar naquela mesma criatura. Ele desencarnou, e agora? É sofrimento eterno. O que essa criatura vai fazer para se modificar? Nada. Hoje, não existindo o local das penas eternas, a gente vai estar no mundo ali purgando o que a gente fez, e a partir do momento, e aqui tem duas imagens, um ser no umbral já começando a refletir sobre o que tinha feito, e a partir do momento que ele modifica o comportamento, ele é resgatado. E aí ele sai daquela condição e começa a modificar. Então, a gente volta lá atrás e a gente vai ver o comportamento da sociedade como um todo, a evolução, o progresso da nossa humanidade aqui. Óbvio que todo mundo não avançou no mesmo momento, né? Cada um vai avançar no seu tempo. E é dado esse tempo a cada um. Então, cada um vai evoluindo. Mas quando a gente vê a humanidade, a gente vê que algumas atrocidades, ninguém vai para a arena os leões comer. Pelo menos a gente não vê isso. Então, quando a gente analisa, a gente tem que olhar com um certo otimismo. Há um progresso. É o ideal? Não. Mas estamos em progresso. E as coisas que a gente vê hoje como sendo as corretas, ou elas, se não forem corretas mais à frente, ou se tiverem que sofrer as modificações, elas serão deixadas para trás, como tantos conceitos já foram deixados para trás. Ok? Wilson, o Sérgio levantou a mão. Eu falo isso. O Sérgio levantou a mão, queria fazer uma pergunta para você. Faz aí, Sérgio. Pessoal, boa noite para vocês, hein? Boa noite. Eu vou furar aquele ditado, né? Aquela sabedoria do famoso filósofo Romário. Eu estou entrando no ônibus e já queria sentar na janelinha. Não é isso, não. Olha só, no Livro dos Espíritos tem qual é a duração de nossas penas, né? E a resposta é o tempo necessário para que o indivíduo se melhore. Agora, a melhoria é só no plano físico. Porque o André Luiz, ele estava maravilhosamente bem lá no plano espiritual. E aí foi dado a ele o direito de vir aqui para o plano físico, mas não disseram o que ele ia encontrar lá na casa dele. Quando ele chegou lá e viu um cara deitado na cama dele, não viu os retratos e tudo, a primeira coisa que ele fez foi baixar a vibração. E ele foi para o umbral, porque é uma questão de vibração para onde a gente vai, né? Então, é aqui. E eu me lembro de uma história do Chico, em que um dirigente de um centro espírita, que ele trabalhava com madeira, né? Ele era um carpinteiro de primeira qualidade, né? E ele fazia móveis até para as pessoas pobres e tudo. E um certo dia ele perdeu o dedo na Serra Tico-Tico. E o pessoal do centro espírita ficou impressionado com isso, como é que podia acontecer. Até que veio um espírito e disse, ele era para perder o braço, mas ele perdeu só o dedo. Então, seguindo um ditado dos budistas, não é no templo
né? Não é lá na meditação que o monge e o discípulo vão saber se melhoraram. É quando eles descem para comprar o peixe no mercado. É nessa ocasião que acontece. Porque a teoria de que da metade da minha vida para frente eu fiquei muito bom é a teoria do pessoal protestante, com todo respeito. Então vai um pastor lá e diz que o cara roubou, matou e tudo, e diz que nós somos as pessoas que somos os ímpios. Ele não, não é isso. A gente tem uma responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fizemos, independente da nossa melhoria no plano físico. Mas isso é que é uma questão kármica, está marcado isso. O sujeito ele tem que ir para lá, aprender e passar na prova aqui embaixo. Pelo menos é chamado de completeiro, se não me engano, é o nome desse no Missionários da Luz. Então, vem um espírito com muita luz e fala para o André e para o Alexandre, que ele ainda, completista, que ele ainda não se tornou um completista. Ele vai ter que voltar para cumprir a sua missão total aqui. Então, ele tinha comprometimentos. É aqui, no mercado de peixe, que a gente faz o nosso teste. Pelo menos é o que é dito na obra do André. Com certeza. Né? Eu costumo colocar um entendimento que a gente ainda não está nos livros, mas que a gente já pode deduzir, porque nós estamos treinados para deduzir alguns conceitos. Quem você é no mundo espiritual? Você é uma individualidade. A individualidade que vai ter que representar papéis diferenciados em cada vez que encarna. A individualidade é a mesma, mas quando ela vem para o mundo, ela vai representar papéis distintos. E esses papéis distintos vão somando a individualidade, é o que fazem com que a individualidade cresça. Por isso que o teste é aqui, porque é aqui que a gente representa essas personalidades, que são múltiplas. E através destas personalidades, a gente vai trazendo conceitos e engrandecendo a individualidade. A individualidade está fadada à divindade. As personalidades trazem esses conceitos para a individualidade. Por isso que é necessário que sempre a gente faça esse percurso. Sempre faremos o percurso. É como assim, eu vou para lá, vou treinar meu texto, né, no mundo espiritual, nas nossas cidades espirituais, a gente treina o texto, a gente analisa como é que vai ser meu papel, será que eu vou conseguir fazer esse papel bem feito? E o que acontece na individualidade? Como a gente, no mundo espiritual, é individualidade, a gente nem sempre vai ter oportunidade de estar com as mesmas personalidades que a gente agrediu, porque depende do nível que cada uma tem, ela vai depender disso, vai para um lugar distinto do meu. E aí eu não vou poder tirar o processo de luta, de briga, de desentendimento que eu tive no mundo espiritual, porque provavelmente ela está em outro local vibratório. Por isso, necessário se faz você retornar como personalidade. Que aí eu coloco todas as personalidades envolvidas com o processo seu de volta, porque eu coloco todos da mesma faixa vibratória, podem ser buriladas, e aí o crescimento volta à individualidade. É nesse modo que eu vejo, porque a gente vem fazendo isso já há milênios. Eu, Gilson, personagem, mas espírito, eu sou individualidade. E eu preciso trazer os conceitos para essa individualidade. Quando eu venho do mundo espiritual para representar a personalidade, trago todos os conceitos das outras personalidades que eu já tive. E aprendo e aplico nesse novo personagem. Ok? Vamos mais um pouquinho, eu vou falar disso mais à frente. Então, a gente vai para a conclusão das penas eternas versus progresso. Esses dois princípios se anulam forçosamente, um pelo outro. Se um existe, o outro não pode existir. Então, nós temos aqui duas imagens, o inferno eterno e o possível inferno. Ou seja, um momento onde você está, porque
vibratoriamente você foi levado para esse local. Mas, a partir do momento que você modifica a sua vibração, e hoje a gente já sabe disso, hoje a gente tem esse entendimento. Então, você lê o céu e o inferno, você acaba vendo que hoje foi complementado muitos conceitos. Não quer dizer que aquele conceito esteja errado, mas era uma forma ainda, no primeiro momento, para ser entendido. Hoje a gente já sabe. Então, as penas eternas, elas não podem existir porque tem progresso, a gente progride. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam visto o céu se morressem antes do progresso que a conversão lhes trouxe. A conversão dos santos como ato de graça da divindade. A gente pode rebater isso, né? Eles podiam ter rebatido isso, não, mas é porque eles tiveram a graça, a conversão deles foi graça do Senhor, né? Pô, mas então o Senhor dá graça só para alguns? Ele pega esse aqui, eu dou uma graça e ele vai se converter. Será que isso que aconteceu? Se eles fizessem o mal e mais tarde praticassem o bem, é porque se tornaram melhores, portanto, progrediram. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é o filho das suas obras, durante esta vida e após a morte. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência por tanto tempo quanto ele for negligente. Aqui eu vou deixar um momento de reflexão. Eu vou repetir isso aqui. Deus recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência, por tanto tempo quanto ele for negligente. Recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência, por tanto tempo quanto for negligente. Progresso e evolução contínua. Deus nos recompensa por nossos esforços? Uma pergunta. Deus nos pune por nossa negligência? Por quanto tempo dura a punição? Então, vamos dar uma analisada aí. Hoje, nós já temos alguns conceitos e conhecimentos, por parte da nossa literatura, que não é Deus que nos recompensa ou nos pune por nossos esforços ou por nossas negligências. Naquele momento, Kardec tinha que trazer isso, porque havia esse Deus punitivo, havia ainda esse Deus que dá recompensa e punição. Mas hoje, a gente já está, um irmão ainda criança, mas uma criança já tentando ir para a adolescência. E a gente sabe que não é Deus que faz isso. Deus cria leis muito simples e sérias e firmes. E essas leis enquadram o nosso comportamento. Se Deus está em cada um de nós, a sua essência divina está em cada um de nós, nós, com os nossos esforços, vamos receber a recompensa por esses esforços. E, às vezes, ela não vai vir no momento que você quer. Porque aí, então, Deus fica lá, eu fiz uma coisa boa, menino bom, vai ganhar um prêmio. Ah, fiz um menino malvado, vai ficar no milho, está de castigo. A gente ainda, nessa colocação do Kardec, deste livro, ele coloca um Deus assim. E a gente sabe hoje que não é essa a finalidade de Deus. Por quanto tempo dura uma punição? Né? E a gente volta na doutrina das penas eternas. Quanto tempo dura as penas? A gente pode dizer aqui, já foi dito, o próprio Sérgio Murilo falou aí, né, que vai durar o tempo necessário para que ele mude. A criatura tem que mudar para que aconteça
a punição encerre. Eu tenho um caso meu próprio, né, quando trabalhando na desobsessão da Ramatiz, e veio um espírito, mas muito, 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 muito primitivo, quase primitivo, diria, não diria primitivo, mas de uma era bastante distante. E ele demorou esse tempo todo para ter. Bom, agora ele já deve estar encarnado, né? Mas naquela época, há quase 20 anos atrás, ele chegou e não sabia que mundo era aquele. Então, quanto tempo demora para a criatura modificar? O tempo necessário. Será que Deus fica cronometrando? Não, vamos lá, vamos ver quanto tempo. Não! Você tem que mudar, você tem que ser convencido pelo amor ou pela dor, pelo conhecimento. Então, somos nós que vamos fazer o tempo dessa punição. E aí, a gente não pode ficar tranquilo que a doutrina das penas eternas não está tão errado assim. Quanto tempo demoraria? Qual é a noção de eternidade que havia naquele tempo? Né? Das penas eternas teve alguma parte boa, tanto que guiou a humanidade um tempo. Então, a gente, como eu estava falando para o Armando, naquela época, cada época ela tem os instrumentos necessários para dar à criatura que vai exercer o papel o melhor que ela pode ter naquele momento. Então, a doutrina das penas eternas, ela chega com um povo diferente, mais embrutecido, mais descrente, mais valente. E aí a doutrina ficou como sendo igual as figuras aqui. Nós temos aqui os meninos com seus medos, né? Olha, se você fizer isso, menino, você vai... bicho-papão vai te pegar. Aqui tem a lenda do bicho-papão e tem os bichos que a gente pode colocar para a criança. A humanidade ainda estava na fase infantil. Próximo. Então, a doutrina das penas eternas foi utilizada como forma de amedrontar o homem, ainda na infância moral da humanidade, para conter seus maus instintos. Olha, se você fizer isso, você vai ficar no inferno para sempre. Reduzia o ímpeto, dissuadia a criatura, né? Então, a dissuasão pelo medo. Isso na infância da humanidade. Naquela época, nós estávamos numa fase ainda infantil. Foi necessário. Chega um momento em que a visão da criança por si mesma não aceita os contos com os quais foi embalada. E seria absurdo pretender governá-la pelos mesmos meios. Se aqueles que as dirigem persistissem em lhes afirmar que essas fábulas são verdades, que é preciso considerar ao pé da letra, eles perderiam sua confiança. Assim acontece hoje em dia com a humanidade. Ela saiu da infância e abandonou suas andadeiras. O homem não é mais esse instrumento passivo que cedia sob a força material, nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados. Vejamos. Progresso, crescimento, aprendizado. Vamos pegar a própria criança, né? Até porque vamos pegar a criança que eu esqueci de falar, mas hoje é dia de Cosme e Damião, tá, gente? E eu devo muito às crianças, tá? As crianças me ajudaram ao longo de minha vida inteira, e eu adoro criança. Só por isso eu tenho 6 filhos, só para lembrar também, viu? Então, vamos pensar na criança. Você começa com a criança lá, olha, você fez feiura, o bicho-papão vai te pegar, começa a intimidar, a colocar algum freio no ímpeto dela, né? Até porque você herda isso de outros, dos seus pais, né? Como forma de impedir que a criança cometa alguns erros, e aí você apresenta isso. Só que a criança vai crescendo, e um belo dia você fala em bicho-papão, ela não acredita mais em bicho-papão. Papai, que nada de bicho-papão, não tem bicho-papão. Ela vai dizer isso. O ser humano, o homem, a humanidade, também vai passando o tempo. Eles vão comprovando pelo lado intelectual e
pela a visão dos fatos e pela própria evolução da humanidade, né? Pegando ainda uma ideia do que a gente faz no mundo espiritual como individualidade, né? Onde a gente recebe uma carga de novos conceitos, novos conhecimentos, novas análises, e aí volta para cá. E aí a gente começa a ver que não é bem assim. E acaba mudando um pouco o nosso comportamento. Quando o seu espírito atingiu um certo desenvolvimento, ele recusa a crença nas penas eternas, como incompatível com a ideia maior que ele faz da divindade. Então, ele começa a ver um Deus diferente, como eu falei ainda há pouco, né? A ideia de Deus ao longo da humanidade, a gente vai vendo que ela vai mudando. E quando a gente vê hoje, né, é óbvio que a gente tem que respeitar a forma de cada um ver seu Deus. Por isso a gente tem a diversidade das religiões, né? E eu já ouvi várias vezes que o ponto comum entre as religiões é Deus. Então, quando a gente tiver a visão de Deus única, as religiões elas vão existir com as suas particularidades, mas elas vão estar ligadas por um elo comum a todas elas. E esse elo comum é Deus, né? A crença é um ato do entendimento, por isso ela não pode ser imposta. Continuando com a criança, você impõe esse conhecimento, esse conceito para a criança, para intimidar, para dissuadi-la, para amedrontá-la, por imposição. A mesma coisa acontece com as religiões. Se os pais são de uma religião, os filhos têm uma tendência a ir para aquela religião. Hoje nem tanto, mas em alguns momentos da humanidade, aquilo era uma imposição. Você tem que acreditar nisso por isso. E como eu falei da individualidade, que você vai no mundo espiritual em pontos diferentes, com aprendizado diferente, e cada individualidade está num momento diferente, de repente você vai no mundo espiritual e volta aqui, e está com espíritos com uma evolução diferente da sua. Às vezes você tem um conceito maior, evoluiu mais intelectualmente, mais moralmente. Por isso essa diversidade tem que acontecer no mundo encarnado, no mundo material, porque é aqui que você tem as diferenças. Lá, as individualidades, como o mundo espiritual é vibratório, você está em locais distintos. Você não consegue juntar todo mundo. Aqui ainda tem essa possibilidade. Então, quando a crença é imposta, você tem duas questões aqui. Uma, o homem que deseja crer torna-se um crente mais racional. Então, ele separa-se de quem impõe. É aquela história. O Deus é assim, é desse jeito, e você vai vendo. Quando você vê que não é bem assim, aí você já se afasta daquela pessoa, já muda de religião. Então, a primeira causa é que você se afasta. E a segunda, o homem não crê absolutamente nada, ele vira um incrédulo, um ateu, não nada. Isso é bobagem, não acredito em nada disso. Então, são as duas questões da crença imposta. Então, a crença tem que ser fruto do seu entendimento. E na prática, gente, a gente vai ver que é assim que funciona. No momento inicial, você segue seus pais. Quando você discorda, você vai embora. Você vai embora, você vai criar o seu próprio rumo. A própria natureza nos ensina isso. Você vai seguindo o que foi de herança. Quando aquilo é colocado sob julgamento, se você já não concorda, você avança para outra direção. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso faz a humanidade que é hoje. A humanidade vive de buscas individuais. A gente vai buscando. Uns vão mais na frente, outros vão mais atrás, uns vão fazendo resistência para impedir que o avanço seja muito grande. Mas quando a gente analisa de forma geral, o que nós temos hoje? Por mais que a gente reclame, por mais que a gente ache que é ruim, a gente está no ponto exato que precisa estar para alcançar o próximo nível.
Existem diferenças? Existe, que nós vamos ter que acertar. É evidente para todo aquele que tem estudado a questão a sangue frio que nos dias atuais o dogma da eternidade das penas tem feito mais materialistas e ateus do que os filósofos. A gente observa isso quando a gente analisa a evasão do momento, né? Naquele momento, o mundo ainda era menor, menos pessoas, era diferente. Mas se a gente pegar esse conceito lá, que vai fazer mais, ele faz mais ateus do que os filósofos, porque o filósofo, quando apareceu, ele trouxe uma forma de ver nova. E aí, como a filosofia estava contra as religiões, naquele momento, o que aconteceu? Ela criou um grupo dissidente que já não acreditava mais em Deus. Então, essa crença da doutrina das penas eternas, ela faz a mesma coisa. Você não é possível isso, tal. Até porque, veja, gente, quantas vezes a gente já foi no mundo espiritual e voltou? Quantas encarnações já tivemos? Por mais que a gente seja endurecido, ainda não tenha a sensibilidade de trazer algumas informações, o nosso intelecto, o entendimento, vai mostrar que não é assim. Até porque a gente hoje tem provas vivas de quem foi e lembra de algumas encarnações. Hoje a gente já está vendo cada vez mais isso, pessoas que lembram de algumas encarnações. Eu me incluo nessa linha. Eu lembro de alguma encarnação minha, eu lembro. Simplesmente eu lembro. Ninguém me contou nada, eu lembro. E eu sei por que foi me dado a lembrança, né? Embora a doutrina diga que tem que haver o esquecimento, concordo? Mas, conforme a evolução do ser humano, não vai ser mais preciso. E quando a gente analisa para frente, a gente vai ver que vai se reencarnar automaticamente, a gente vai ter essa continuidade da informação. É só a gente analisar para frente. Então, para todo aquele que tem estudado a questão, a sangue frio, ou seja, na força da inteligência, do intelecto, na racionalidade, o dogma das penas eternas é ruim. Próximo. Gilson, Sim? não, só me perdoe, até devia ter levantado a mão. O Não, pessoal, tranquilo. não, uma boa parte dessas pessoas não entendeu uma frase que todo mundo conhece, uma orientação do Senhor Jesus, de que nenhuma ovelha seria perdida. Ora, se houvesse penas eternas, aquelas ovelhas já estariam perdidas. Sim. Isso para você ver como que acreditar, né, filosoficamente, com as palavras que você não pode apalpar, para a humanidade mais embrutecida, por isso que Jesus tinha que ser paciente. Né? Por isso que Paulo tinha que ser paciente. A humanidade estava em outro estágio, não adianta trazer porque não entende. Olha, essa questão da ovelha é velada. Então, hoje a gente começa a entender, mas volta aí 2 séculos atrás, né? Poucas pessoas eram privilegiadas, que são os instrutores da humanidade. Então, a gente tem que avançar aos poucos. Não é o que dizem, é o que eu entendo. Por isso que nós pais, né, a gente pode usar nós mesmos como exemplo. O que acontece com a gente? Você fala 10 vezes a mesma coisa para o seu filho, ele não te ouve. Aí um belo dia ele chega e diz, olha, o pai de meu amigo me disse isso e ele está certo. Aí você, olha, mas eu disse isso 200 vezes. O que tem disso? É o que ele está pronto para ouvir e de quem ele está pronto para ouvir. Então, Jesus veio, assim como outros luminares vieram, trouxeram informações parecidas, mas a humanidade estava em estágios diferentes. E hoje a gente encontra, talvez hoje seja a parte mais comum que a gente se encontre, onde uma grande maioria estão muito próximas dos conceitos. Né? A lei do progresso, que é uma lei de Deus, e contra as leis de Deus, toda resistência é inútil. Lutar contra a vontade de Deus é querer destruir-se.
O dogma da eternidade das penas foi largamente explorado com a ajuda da ideia de que, com o dinheiro, podia-se fazer abrir as portas do céu e preservar-se do inferno. A gente vai ver que sempre, olha como que funciona, né? Como é que a gente sabe que sempre vão ter irmãos mais evoluídos que a gente? Só que nem sempre essa evolução ela é com as duas asas, conforme o Armando estava dizendo. Duas asas. Não, às vezes ele avança com uma asa. E aí, como ele tem um entendimento maior, porque ele vai pegar e vai dizer assim, olha, se você me pagar, ele vai se aproveitar dessa fragilidade e ganhar em cima disso. Aí a gente olha hoje, não mudou alguma coisa isso? Continuam irmãos que têm um maior conhecimento, se aproveitando desse conhecimento e deturpando o entendimento, porque lhe falta amor para o próximo e falta outros atributos que ele ainda não tem, mas vai ter. E aí ele se aproveita de um irmão menos avantajado em termos de conhecimento. Então, isso sempre vai acontecer, e aconteceu lá atrás, né? Nas penas eternas. Peraí, como é que eu vou bular? O cara mesmo não acreditava, com certeza. Ele nem acreditava em pena eterna, mas vou ganhar um dinheiro com isso, vou ganhar algum prestígio. E chegava, você me paga tanto que eu te livro, né? Porque eu sou o teu responsável por te livrar. Né? Eu falo lá com os homens lá do outro lado e tiro você do inferno. Isso foi aplicado e é aplicado hoje. As quantias que ela rendeu e que ainda rende são incalculáveis. É o imposto antecipado sobre o medo da eternidade. Esse imposto, sendo facultativo, o rendimento é proporcional à crença. Se a crença não existe, o rendimento torna-se nulo. Aí a gente cresce, a humanidade cresce, a criança cresce. E aí aquele dinheiro que você ganhava já não vai ganhar mais, porque eu não vou permitir, a gente não vai permitir, porque a gente não vai mais acreditar em algumas bobagens, que é comum à infância da humanidade. Então, isso ainda acontece. A nova revelação, dando ideias mais perfeitas sobre a vida futura e provando que podemos obter a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição tanto mais forte, porque faz secar uma importante fonte de receita. É o que eu acabei de dizer. Só um minuto, Cecília. É o que eu acabei de dizer. A gente cresceu. Então, aquele dinheiro, aquela vantagem que a pessoa recebia por me enganar, eu não vou cair mais. Então, a receita morre. Vai, Cecília. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma questão fútil da qual eles se riem. Aos olhos do filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos aos quais dá lugar. O homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e de sua causa. Sempre a ignorância será uma causa. Conhecimento nos dá vantagem sobre os nossos procedimentos. O difícil é coadunar, é ligar esse conhecimento junto com nossa parte emocional, né? Ou seja, as personalidades que a gente já viveu, né, me permito colocar isso, elas continuam de forma direta ou indireta atuando. Cada personalidade nova, cada personagem que a gente vai fazer, a gente vai trazer ainda alguma coisa que ficou pendente de uma outra personalidade. Por isso, necessário se faz que a gente sempre seja submetido a novas informações de idas e vindas ao mundo espiritual, onde a gente consegue ser único. E lá a gente começa a rever esses conceitos e a tornar cada personalidade, até que a personalidade se funde com a individualidade.
E aí a gente não precisa mais representar personalidade. Ou seja, é o fim da reencarnação. Quando eu atinjo o conhecimento necessário, que não preciso mais burilar certos defeitos. E eu volto a dizer, esses defeitos que a gente traz, essas imperfeições, não foi escolha. Eu não escolhi ser imperfeito. Quando eu fui feito, aquilo não era uma imperfeição. Olha os reinos. Eu vim de reinos inferiores, e cada reino tem sua qualidade, suas características, suas necessidades. E aí eu avanço nos reinos. Cada qualidade, cada característica, ela não vai sair porque eu atirei pela janela. Essas características, elas vão ter que ser depositadas de volta, degrau por degrau. Eu tenho que me livrar porque eu tenho que convencer que aquilo já não é mais necessário. Então, cada reino que a gente passa traz uma imperfeição, e aí, quando a gente chega nesse reino agora, no mundo, no reino nominal, a gente já tem que se livrar de coisas que ainda está impregnada. Então, eu sempre analiso isso, eu não sou imperfeito, porque eu fiz só coisa errada e me tornei imperfeito. Não, Deus não faz coisas imperfeitas. Então, o que aconteceu é que eu trago de reinos questões que eu preciso não usar mais, não preciso. Eu não preciso mais matar os irmãos, eu já sei que ele não morre, ele é imortal, mata ele, volta, mata ele, não adianta, né? Não adianta eu me vingar, não adianta eu querer ser melhor. Não... Então, todos esses defeitos a gente burila conforme a gente reencarna e volta ao mundo espiritual. E, aos poucos, a raça humana vai se tornando cada vez melhor. O nosso futuro é progresso e evolução contínuos. A gente vai continuar aprendendo. E mais, o personagem de hoje vai ser sempre inferior ao que vai ser amanhã. E sempre melhor do que fui ontem. Porque eu me torno cada vez mais um ator melhor. A minha individualidade, ela melhora muito. E aí eu coloquei a necessidade de evolução como para que serve de vez a ideia dessas penas eternas. A gente vai vivenciar lá mundos primitivos, expiações e provas, regeneração que está vindo, está à nossa porta a bater, ditosos e celestes. Por enquanto, a gente só precisa saber disso, tá, gente? Provavelmente existem outros mundos que nós não vai fazer a menor diferença. Quando falo em ditosos já complexo, né, vamos ficar com regeneração que está aqui pertinho, a gente precisa de pouco, e aí a gente consegue alcançar.